Tudo bem, pessoal? Um bom dia. Meu nome é Adílio e no dia de hoje a gente vai fazer um diálogo curto, mas potente, sobre cultura indígena. Eu venho dividindo essa apresentação e esse diálogo que eu vou fazer com vocês em 7 tópicos. O primeiro é a minha apresentação pessoal, vou falar sobre o Instituto Apacani. O segundo é a descoberta do Brasil e a localização geográfica por parte dos portugueses, o que foi movimentado nesse enredo todo da descoberta ou inauguração do Brasil. O terceiro tópico é comércios e conflitos. O quarto tópico é a origem desses povos que aqui existem e existiam antigamente em maior número. O quinto tópico é culturas permanentes, as culturas gaúchas e as nossas origens ameríndias. O sexto tópico é influência para a cultura ocidental da vivência e dos viveres indígenas, a sua forma social de convívio. Em que isso pode ter influenciado a nossa sociedade ocidental? E o sétimo tópico é vivência em grupo, socialização, religião e um pouquinho de contextualização do que seria uma filosofia indígena e a nossa filosofia de pesquisa e ciência. O que seria um saber científico dentro da realidade que vivemos na atualidade? Então vamos partir para esse primeiro tópico. Eu sou Adílio Almeida de Souza, tenho 55 anos, sou um servidor público aposentado. Aqui me encontro a convite do amigo Tainã e por autorização da direção desta escola, Arthur Aloysio Daut, a qual agradeço a direção e os demais participantes da escola o espaço que tenho aqui como referência para o trabalho de hoje, as ações previstas na Lei 11.645, de 10 de março de 2008. Sou acadêmico da área de História, sou pesquisador de cultura indígena há mais de 25 anos e ex-integrante do CEPI, que é o Conselho Estadual de Povos Indígenas do Rio Grande do Sul. Participei desse conselho por 6 anos. Nesse sentido, e com toda a minha formação, pondero que a Lei 11.645 de 2008, tornando o estudo de história e cultura indígena e afro-brasileira nos estabelecimentos de ensino fundamental e ensino médio, ela não prevê a sua obrigatoriedade nos estabelecimentos de ensino superior para os cursos de formação de professores e licenciaturas. Sendo que a Lei 11.645 de 2008, ela não foi criada por equívoco, ela é fruto de muita luta dos movimentos de negros, afrodescendentes e de indígenas, e surge com o intuito de mudar os conceitos e preconceitos discriminatórios em relação a esses povos, pois eles reivindicam imagens, pensamentos e atitudes mais condizentes com a realidade ao seu respeito. Também represento aqui a minha trajetória e o Instituto Apacani, o nome que em Guarani representa os que voam alto e enxergam longe. O segundo tópico, a descoberta do Brasil e a localização geográfica. Nessa fala eu tenho algumas referências, uma delas vai ser o canal do Almeida Júnior, locutor. Se encontra aqui então o link para acessar esse canal. E ele inicia a fala dele dizendo que no século XV a Europa viveu um período mercantilista e o foco era o mercado de especiarias no Oriente. Com a chegada de novas tecnologias na produção de navios, as embarcações tiveram capacidade de levar muita gente, suprimentos e podiam navegar no oceano abertos por meses. A possibilidade dessa navegação ela não se deu somente pelo conhecimento português, espanhol e da Europa, lá ali naquele período, mas ela também se deu pelos mouros, né, que seriam os povos árabes, e do conhecimento que eles tinham da astrologia, que era bem mais avançado que o conhecimento que os europeus possuíam. Né? Aí houveram os mapas antigos que eles tinham, entre eles o mapa de Piri-Reis. Então, esse tópico 2 a gente vai fazer alguma breve conversa. O tópico 3, que é o comércio e conflitos,
a gente vai falar um pouco sobre o que foi tratado no canal Barão de Pirapora. E o enredo desse vídeo é indígenas brasileiros e uma aula de história, uma curta aula de história. E aí ele contextualiza que sobre os guaranis, que eram grupos indígenas que vivem e viveram dominando o sul do território brasileiro, em sua origem distribuídos também pelo território nacional, comuns na região norte, inclusive na floresta amazônica, e eram conhecidos por serem grandes domadores de cavalo. Tem algumas passagens onde é relatado que Pinzon, antecedendo a conquista dos portugueses dessa região, atravessou o norte do país em suas explorações do rio Amazonas. Viu os índios com cabelos compridos e pensou que fossem guerreiras amazonas e das lendas gregas. Por isso, chamaram o rio de Amazonas, ou seja, o rio das Amazonas. Imaginem só, alguém deve ter dito: olhe, capitão, são guerreiras amazonas. Nossa, que legal! Vamos dar o nome deste rio de Rio Amazonas. Enfim, esse grupo de índios que saíram da região norte foram até o sul do Brasil, onde continuaram a doma de cavalo, crioulos, selvagens e outras lidas e peculiaridades da sua cultura. Os povos Guarani têm como base a sua origem o país Paraguai, do qual eles chamam de Terra do Meio. Vai ser uma boa fala a esse respeito também. Nesse tópico a gente vai falar um pouquinho também na questão dos indígenas, algumas falas sobre vivência indígena, referenciando Mário Sérgio Cortella, numa das questões de um vídeo onde ele fala sobre alimentação e riqueza, o que era riqueza para os povos indígenas, uma fala dele da TV Cultura sobre quem tem fome tem pressa, né, e envolve também questões culturais. E o quarto item seria a origem dos povos. Qual seria a origem desses povos indígenas no território brasileiro? Quais são as narrativas históricas, antropológicas e arqueológicas que existem desses povos? E quais seriam as teorias outras no contexto biológico e linguístico que envolvem esses povos e os seus costumes? E o quinto item seria costumes indígenas nas culturas gaúchas. Eu digo gaúchas porque da mesma forma que os povos indígenas são povos transnacionais, eles habitam o Brasil e outros países, assim também é a cultura gaúcha. E o que seria o gaúcho? Podemos discutir, podemos debater e vocês podem me dar a ideia do que forma o povo gaúcho. Sendo que o povo gaúcho é reconhecido aqui nos 3 países, no Brasil, na Argentina e no Uruguai. Essa questão do gaúcho também, como uma questão indígena, ela é transnacional. O 6º tópico a ser tratado com nós hoje nessa fala é influência para a cultura ocidental. Vivência política, vivência social, vivência em família, principalmente na região Nordeste. Costumes e indumentárias, adereços, vestimentas, comida e alimentação que foi globalizada. O que a cultura indígena alimentar levou para o resto do planeta e quais os benefícios que todos os povos tiveram com isso? O 7º tópico é vivência em grupo, socialização e espiritualidade. Não no sentido da religião, também pode englobar esse assunto, mas o principal tópico aqui de espiritualidade é o que movimenta as culturas indígenas, em quais circunstâncias eles têm o seu ímpeto, a sua vontade de desenvolver a sua cultura. O líbido, aquilo que nos deixa como seres humanos em movimento. E encerrando, então, nós temos alguns pensadores que nos fazem refletir o que é a ciência, o que é a tecnologia e de que forma a ciência e a tecnologia foram desenvolvidas nos povos indígenas e o que isso representa nas demais culturas e nos povos não indígenas. Se existe ou não alguma diferença no pensamento dos povos indígenas referente à cultura e tecnologia dos povos ocidentais. Então é isso que nós vamos debater no dia de hoje. Gratidão pela atenção de vocês
e um bom debate e um bom diálogo para todos nós. Até logo!